Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre o livro de Atos dos Apóstolos e a evangelização na igreja primitiva. Hoje nós estaremos falando sobre o testemunho da igreja primitiva, com base no restante do versículo do capítulo 11, que a semana passada nós fomos até o versículo 18 e hoje nós vamos do capítulo 11, versículo 18 até o final do capítulo 12. Você pode abrir sua Bíblia, capítulo 11 do livro de Atos. Enquanto isso nós vamos orar, buscar a direção de Deus para as nossas vidas, cientes que nós precisamos dele, dele para todas as coisas das nossas vidas. Então vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela boa mão do Senhor que tem nos guardado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra maravilhosa que o Senhor deixou para as nossas vidas. Que o Senhor fale ao nosso coração, que nós como igreja do Senhor aqui em Ipameri sejamos, ó Deus, transformados por ela a cada dia, sabendo, ó Deus, que o Senhor é quem opera em nós o querer, o realizar, sabendo que o Senhor, ó Deus, é quem transforma essa palavra e faz ela viva nos nossos corações, sabendo, ó Deus, que nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, como o texto é grande, nós vamos, da mesma forma que nós fizemos semana passada, fazer a leitura do texto por partes. Primeiramente, eu convido você a abrir comigo a tua palavra, se você já não abriu, Atos capítulo 11, nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 30. Você pode acompanhar comigo, Atos capítulo 11, versículo 19 até o versículo 30. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava por vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Vamos começar a leitura por enquanto, até aqui por enquanto. O testemunho da igreja primitiva. Muitas vezes o trabalho missionário acaba envolvendo perseguição e morte. O fato é que fazer a obra de Deus muitas vezes traz ódio e desprezo. Como mesmo explicou em outra oportunidade o apóstolo Paulo, como diz: todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Foi assim com os profetas no Antigo Testamento, foi assim com a igreja primitiva e será assim com todos aqueles que se dispõem a fazer a obra de Deus. No entanto, a perseguição jamais no decorrer da história, em toda a história e jamais também para frente impediu e impedirá o avanço da igreja. Nada pode romper ou nada pode barrar o avanço do evangelho até os confins do mundo. Foi por meio da perseguição mais intensa que a igreja cresceu. Todas as vezes que ela foi fortemente perseguida, que ela foi martirizada, ela cresceu astrondosamente. Referindo-se ao que acontecia na sua época, por exemplo, Tertuliano, um escritor do segundo século,
Disse certa vez que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E o texto básico que nós vamos estudar hoje mostra como a igreja continuou crescendo mesmo em meio à perseguição e qual deve ser a nossa função em meio a todo esse ódio. Primeiramente, então, o texto que nós lemos fala da perseguição e a expansão da igreja. Assim como na história anterior, que nós estudamos na semana passada, Lucas estava preocupado em mostrar como o evangelho chegou aos discípulos, ou aos gentios, né, dos discípulos até aos gentios. No entanto, apesar de toda aquela alegria demonstrada, por exemplo, por Cornélio e sua família, e todos aqueles que estavam com ele durante a sua conversão, a perseguição se acirrou demais. E a tristeza, inclusive, chegou na igreja porque todos tiveram que ser dispersos, todos que tiveram que sair das suas casas e irem para outro lugar. E Lucas, então, ele voltou a mencionar a perseguição e a morte iniciada aqui pela vida de Estevão. E como a igreja, então, se estendeu até a Fenícia, Chipre e Antioquia. O que chama atenção no versículo 19 do texto que nós lemos aqui é que a perseguição não fez com que aqueles crentes parassem de pregar o evangelho. Muito pelo contrário, eles aproveitaram a oportunidade para falar de Cristo. Se você ler comigo novamente, ele fala assim: então os que foram dispersos, ou seja, durante a perseguição, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, pela morte dele, por da forma com que os cristãos eram perseguidos, eles então se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a princípio a ninguém a palavra, senão entre os judeus. Ou seja, de início, aqueles que foram espalhados pregavam o evangelho apenas entre os judeus. Só que o versículo 20 nos fala que teve alguns crentes que eram servos de Deus, que eram de Chipre e eram de Cirene, que começaram então a anunciar também entre os gregos. E então a palavra começou a se expandir, e entre os gregos também pessoas começaram a se converter ao Senhor. E a expressão aqui entre os gregos é um paralelo já daquela expressão que falava entre os gentios, ou até os confins da terra. Isso mostra, já que os apóstolos ficaram em Jerusalém, que a igreja, e não somente Pedro, conforme aconteceu aqui com Cornélio, entendeu que cumprir a missão e pregar o evangelho até os confins da terra não era exclusividade, não era coisa específica da liderança, ou dos apóstolos, ou daqueles que estavam governando a igreja, mas era de todos aqueles crentes em Cristo Jesus, que então tinham a incumbência de fazer testemunhos. E essa foi a disposição em que a obra de Deus foi pregada também entre os gregos. Da mesma maneira como Deus agiu na vida de Pedro para anunciar o evangelho até os gentios, ali naquela história de Cornélio, do texto anterior, agora Deus usa a perseguição para expandir o evangelho além da Judéia por meio dos demais irmãos que estavam ali para pregar o evangelho. O objetivo de tudo é demonstrado no versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. Então muitos, crendo, se converteram ao Senhor. E esse foi o resultado. O resultado é que Deus abençoava isso. O resultado é que Deus estava com eles. E é lógico, o resultado pertencia ao Senhor. Por isso, cada vez mais pessoas eram convertidas ao Evangelho. Vocês já pensaram, meus irmãos, se a igreja cruzasse os braços e pensasse assim: bom, Deus já chamou os apóstolos para pregar o Evangelho. Eles não só iriam enfraquecer na sua fé, porque eles estavam ali em lugares distantes da onde poderiam ouvir o Evangelho, porque os discípulos estavam lá em Jerusalém, e eles então não iriam ter, digamos, pastores para pregar o Evangelho para eles, então ele ia ficar na sua casa sem ouvir o Evangelho, como o Evangelho não iria crescer naquela região, porque os apóstolos ficaram lá em Jerusalém, mas eles entenderam que onde eles estivessem, o Evangelho deveria ser pregado. Não é a primeira vez que Lucas mostra que o trabalho de proclamar o Evangelho até os confins da terra não era feito somente pela liderança e pelos apóstolos, mas também pelos demais irmãos. O texto ensina que onde há um cristão deve ocorrer a pregação do Evangelho. Aonde eu estou, aonde você está e aonde Deus te enviar, meu irmão e minha irmã, independente da sua função,
dependendo do seu cargo que você tenha ou não na igreja. A sua obrigação como crente é anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Versículo 24, ainda nessa questão da perseguição e a expansão da igreja, no versículo 24 nós vemos a chegada de Barnabé a Antioquia. É em Antioquia que começa então, que inicia a igreja cristã entre os gentios. Assim como Jerusalém era a base da igreja ali entre os judeus, Antioquia se tornou então a base da igreja entre os gentios. A tradição conta que Lucas era natural de Antioquia e é provável que ele tenha sido um daqueles que se converteram naquele lugar pela pregação da igreja que se espalhou naquele momento. Ela era uma cidade importante daqueles dias, naquela época, e se tornou um ponto estratégico para o anúncio do evangelho. Ela foi fundada por um dos generais de Alexandre o Grande. E na época de Lucas é provável que ela tinha em torno de 500 mil habitantes. Segundo a história, havia ali colônias persas, colônias da Índia e colônias da China. E segundo Joséfo, o historiador judeu do primeiro século, Antioquia era a terceira cidade do império, ficando apenas atrás de Roma e Alexandria. Essa é a cidade que começou ali a ser plantado o evangelho. Uma cidade também estratégica, uma cidade pronta para ser a base do evangelho entre os gentios. Barnabé é o personagem principal dessa história aqui. E segundo Lucas, ele era um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo e de fé, e que se mostrava plenamente capacitado para realizar aquele trabalho que Deus havia chamado ele. A primeira vez que ele teve contato com Saulo, ou a primeira vez que ele é mencionado, antes de ele ter um contato com Saulo, a primeira vez que ele é mencionado no livro de Atos é quando ele leva a sua oferta aos pés dos apóstolos ali no capítulo 4, versículo 36 a 37. Depois sim ele teve ali contato com Saulo, ali no capítulo 9, quando ele leva Saulo até a igreja de Jerusalém, para os irmãos de Jerusalém, então conhecerem agora o Saulo convertido, aquele que se tornou Paulo pelo encontro que ele teve com o Senhor Jesus. Então, apesar de não ser muito conhecido, tanto como Paulo, por exemplo, ele foi fundamental no crescimento da igreja primitiva, principalmente entre os gentios. Barnabé aqui, ele foi enviado pela própria igreja de Jerusalém até a Antioquia. Algo novo estava acontecendo na Antioquia. Pessoas que não eram judeus estavam então convertendo, e estava crescendo muito os que entregavam sua vida a Jesus e que não eram judeus. E aqueles crentes então precisavam de uma liderança, aqueles crentes precisavam de um pastoreio, aqueles crentes precisavam ser instruídos. E assim como o próprio nome de Barnabé significa o filho da exaltação, então Barnabé foi ali até Antioquia para exaltar aqueles irmãos. Não uma exaltação a mudarem de vida, mas uma exaltação a permanecerem firmes no testemunho, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da luta e mesmo diante da adversidade, para que eles não parassem, não travassem, mas que continuassem a pregar o evangelho. Barnabé estava alegre por poder presenciar, o texto nos fala, a graça de Deus naquele lugar. A graça era notada principalmente por causa das pessoas que se chegavam na igreja, que se convertiam e que crescia o número daqueles que serviam ao Senhor. Versículo 21 e versículo 24. E a expressão usada por Lucas, aqui principalmente no versículo 24, que ele fala assim, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E essa expressão se uniu ao Senhor no versículo 24 é usada por Lucas em outros textos para falar do crescimento da igreja. Depois ali daquela conversão dos 3.000 ali, ele fala que se uniram à igreja. Depois dos 5.000 ele fala que se uniram à igreja. Ou seja, mostra que Deus continuava a trabalhar na igreja e que essa alegria era maior do que o sofrimento da perseguição. Então essa é a chegada de Barnabé. Versículo 25 e versículo 26 a gente vê então a chegada de Saulo em Antioquia. Naquele momento então Barnabé percebeu que a igreja passava por transformações, percebeu que a igreja estava crescendo e que a igreja precisava de mais instrução.
Então, se o evangelho havia chegado aos gentios, era necessário que alguém ensinasse e instruísse esses novos cristãos. E foi então que Barnabé viu a necessidade de chamar alguém para esse trabalho. Ele já tinha ouvido o testemunho de Saulo, já sabia da história dele, sabia que ele havia sido chamado a levar o evangelho até os gentios. Então ele vai ali até Tarso, atrás de Saulo, para que Saulo então, juntamente com ele, pastoreasse aquela igreja. Isso não quer dizer que Barnabé não era competente para pastorear a igreja, nem quer dizer que ele não conseguiria fazer aquilo. Possivelmente ele conseguia, mas apesar das suas qualidades, Barnabé não foi ciumento e nem arrogante a ponto de querer falar: vou fazer tudo sozinho, Deus me mandou aqui, a igreja vai crescer, vai levar o meu nome como aquele que pregou aqui. Não. Ele sabia que o conhecimento de Saulo, que o chamado de Saulo iria fortalecer abundantemente a igreja em Antioquia. E mais uma vez então é possível ver a mão de Deus na história da igreja. Deus estava no comando da igreja quando a igreja de Jerusalém então enviou Barnabé até Antioquia. E esse foi usado por Deus para apresentar Saulo não só aos apóstolos de Jerusalém, como ele foi agora usado para levar Saulo até os gentios ali em Antioquia, e que então proporcionasse a possibilidade de Paulo iniciar de uma vez por todas o seu ministério entre os gentios. Talvez qualquer outro na história da igreja se sentia temeroso ou desconfortável com Saulo na tarefa dele. Primeiro porque ele não era entre os judeus, depois porque ele havia perseguido o povo de Deus, mas Barnabé sabia que Deus havia escolhido aquele ex-perseguidor da igreja para ser aquele que levaria o evangelho até os confins da terra como o pregador dos gentios. Tendo buscado Saulo, então eles resolveram ficar ali 1 ano em Antioquia, ensinando aqueles novos convertidos. Olha que coisa interessante. Paulo, ou Saulo ainda, né, e Barnabé, ou pode ser chamado de Paulo, obedeciam a ordem de Cristo de ensinar os discípulos a guardar tudo que eles haviam ordenado. Já que aquela incumbência que Jesus fez ali em Mateus 28, não era simplesmente ir pregar o evangelho, mas que era que também eles fizessem discípulos, ou a principal ordem é que se fizessem discípulos, e isso demanda tempo. Caminhar com pessoas demanda tempo, andar lado a lado, ensinar o evangelho, ensinar a palavra de Deus, ensinar como é ser cristão, ter o caráter de Cristo, tudo gasta muito tempo. E foi o que Paulo e Barnabé fizeram ali durante aquele 1 ano em Antioquia. Isso causou tanta transformação que foi a primeira vez, segundo o texto, que os cristãos, que os cristãos então foram, que aquele povo de Deus foi chamado de cristão, né? Lucas já havia citado o povo que serve a Deus como os discípulos, como os santos, como irmãos, como fiéis, como aqueles do caminho, mas agora eles recebem o título de cristãos, que significa seguidor de Cristo. E mais, esse título não foi dado pela igreja, mas esse título foi dado pelos moradores de Antioquia, que olhavam aos fiéis daquela igreja e entendiam que eles de fato seguiam a Cristo. E esse título referido aqui é excepcional e tem um impacto muito profundo. Por quê? Porque ao se referir aos gentios como os seguidores do Messias, Lucas mostrava que tanto judeus como gregos estavam unidos pela fé no mesmo Cristo. Nós pegamos então o versículo 27 ao versículo 30, nós vemos que Barnabé e Paulo eram os mensageiros ali em Antioquia. O texto se desdobra, a palavra continua sendo falada. O capítulo termina com uma previsão de grande fome em toda a região. Os crentes de Antioquia não eram apenas de palavra, mas eles também tinham uma fé operante. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Às vezes nós oramos na nossa igreja que nós possamos ser conhecidos como o povo da Bíblia. E isso pode ficar parecendo que é apenas de conhecimento da Bíblia. Mas além de conhecer a Bíblia, nós precisamos ter uma fé operante. Foi assim que aconteceu com a igreja de Jerusalém no início, e agora aconteceu com a igreja de Antioquia, que diante então daquela profecia de que ia haver uma grande fome, eles então usaram de generosidade com a igreja de Jerusalém, mandando mantimentos por meio de Paulo e Barnabé até aquela igreja. Eles foram inclusive os responsáveis por isso. Essa
preocupação em atender os necessitados, a gente vê claramente que foi uma das características da igreja primitiva. E quando nós estudamos o decorrer da história, nós vemos que essa mesma característica foi restaurada durante a Reforma Protestante do século XVI. E ela deve ser imitada por nós hoje, na Igreja do Senhor. Então nós pegamos essa primeira parte, nós vimos falando aqui então da perseguição da igreja e a perseguição e a expansão da igreja. Nada impediu a igreja de avançar. O restante agora, o capítulo 12, nós vemos um assunto também muito importante que fala a relação entre missões e a soberania de Deus. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura desse capítulo 12, que tem muito a falar ao meu coração e ao seu coração. Capítulo 12. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Esse é o título do capítulo. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram esses os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real, ou que fazia, ou se fazia ou o que fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognonimado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Chegando ele, bateu ao pórtico do portão. Veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era assim. Então disseram: é o seu anjo. Então Pedro continuava batendo. Então lhes abriram e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou tudo o que o Senhor fizera e o tirara da prisão, e acrescentou: anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achado, submetido as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo para da Judéia para Cesaré, Herodes passou-lhe algum tempo. Ora, havia uma série de divergências entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, esses, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentando-se no trono, dirigiu-se à palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu
por ele não ter dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo cumprida a sua missão, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Agora a gente começa então a falar, esse capítulo 12, sobre missões e a soberania de Deus. A perseguição da igreja continua. No capítulo 12 de Atos é relatado um pouco mais em detalhes essa perseguição que já havia sido começada a ser falada no capítulo 11, versículo 19, que nós começamos hoje. O capítulo começa com a triste notícia da prisão de muitos crentes e da morte de Tiago, irmão de João. Nós temos que lembrar que Tiago foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus e o primeiro a sofrer o martírio, o primeiro a beber do mesmo cálice que Jesus havia dito que também eles beberiam. E a morte dele aqui foi, sem dúvida, uma grande perda para a igreja. Mas para Tiago não. Para Tiago foi uma bênção, porque ele então teve o privilégio de morrer por causa de Cristo. A morte de Tiago em si agradou por demais aqueles que não eram convertidos entre os judeus. Isso fez então com que Herodes prendesse a Pedro e que esperasse então ali, colocasse ele sob guarda de 4 grupos de 4 soldados, e que esperasse então até passar aquelas festas judaicas onde era proibido julgar alguém, para que logo após a passagem dessas festas ele então fosse apresentado aos judeus e fosse morto. Era uma forma de Herodes ele usar para agradar os judeus e para ter a boa aceitação daqueles que eram seus súditos. Esse ódio por parte dos judeus acabou servindo para que a igreja entendesse que a prioridade da pregação não era mais entre os judeus. Aquilo havia acabado. E que agora o evangelho deveria ser pregado também aos gentios, aos gregos, aos cretenses e a todos que estavam ali além dos judeus. Os apóstolos certamente, quando olharam para essa perseguição, eles se lembraram das palavras de Jesus, quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Certamente eles se lembraram, por exemplo, de textos como aquele do Sermão do Monte, onde fala que bem-aventurados eles seriam quando eles fossem perseguidos pelo nome do Senhor. Mas apesar de toda a perseguição, apesar de toda a luta, apesar de toda a dificuldade que a igreja passava, o Senhor ainda provia livramento, conforme a sua vontade, conforme nós vemos, por exemplo, aqui no capítulo 5. Nós vemos que no capítulo 5, o livramento foi a resposta de Deus à oração da igreja, e que é muito bom, porque Deus poderia livrar eles de qualquer maneira, mas Deus fez isso em resposta à oração da igreja que estava orando em favor dele. E que nós vemos um grande ensinamento para nós como igreja do Senhor, que a igreja deve sim orar por aqueles irmãos perseguidos, por aqueles que pregam o evangelho debaixo de muita perseguição, mesmo nós sabendo, cada um de nós sabendo da soberania de Deus, mesmo nós sabendo que Deus cuida de todos e que Deus nunca deixa frustrar os seus planos. Ele não exclui a responsabilidade da igreja em permanecer em constante oração diante de Deus em favor da obra missionária, em favor do Senhor. Ao mesmo tempo, devemos também orar crendo que Deus pode livrar da morte, mas crendo que Deus é soberano. Deus nem sempre vai prover o livramento, mas nós temos que orar. Os crentes certamente oraram por Tiago, mas Deus permitiu que Tiago fosse morto, e Deus permitiu que Pedro fosse liberto. Nós não sabemos porque Deus permitiu que Tiago fosse morto e que libertou Pedro, mas uma coisa nós sabemos, que Ele é soberano e que Ele faz conforme lhe agrada, e que a igreja foi abençoada porque ela teve as suas respostas, a sua oração ouvida. Nós sabemos que independente do resultado, nós devemos orar e confiar na vontade do Senhor. Nós vemos também aqui Herodes e a soberania de Deus. Lucas retrata a vida de Herodes aqui, o governo de Herodes, ele retrata ele como um homem cruel, como um homem arrogante em todo o capítulo. Ele não era somente arrogante com a igreja, ele não era somente um perseguidor da igreja, mas ele era também com seus súditos e com seus soldados. Tanto que nós vemos a maneira como que ele se porta, se autoglorificando como se fosse um Deus. Ele aceita aquela adoração a ele, com certeza, porque era aquilo que ele gostaria, a forma que ele gostaria com que a igreja tratasse ele. No entanto, apesar de todo esse quadro de perseguição, de impiedade, de ódio,
de fome, o contexto mostra que Deus continuava no controle. Foi Deus quem revela a Ágabo que a igreja, que aquela região iria passar por uma grande fome e proveu então o sustento para a igreja em Jerusalém. Foi o Senhor que livrou Pedro de maneira miraculosa da prisão, fazendo algo espetacular e ao mesmo tempo respondendo às orações da igreja. Foi esse Deus, que controla toda a história, o soberano, que enviou o anjo para ferir Herodes por causa da sua arrogância. Então Deus está ali. Nenhum acontecimento, por pior que fosse, estava fora dos planos de Deus. Até mesmo a morte de Tiago e de outros discípulos. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é preciso entender que até mesmo aquilo que aparentemente é ruim, estão nos planos de Deus. E que estando nos planos de Deus, eles são bons. São aparentemente ruins para nós, mas diante dos planos de Deus são bons. A perseguição de Herodes não atrapalharia a proclamação do Evangelho, muito pelo contrário, a impulsionou ainda mais para que o Evangelho fosse pregado. O versículo 24, e eu convido você a fazer uma leitura novamente com ele comigo, é a palavra-chave para entender a mensagem do capítulo. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e o quê? E se multiplicava. Apesar de toda a perseguição, apesar de todo o sofrimento, a palavra do Senhor crescia e a palavra do Senhor se multiplicava. Deus continuava expandindo a sua igreja. A evangelização e as missões sempre trarão perseguições. É fato, a igreja está entrando no reino do inimigo, está entrando ali nas portas do inferno e arrebentando e pegando as almas que estão ali na mão do próprio Satanás. Só que isso não impede que o evangelho seja pregado. Isso não significa que Deus está ausente, muito pelo contrário, Deus está trabalhando, Deus está atuando. Quando comunicou a grande comissão, Jesus também prometeu que estaria com seus discípulos até a consumação dos séculos, e ele faz isso hoje. E qual a conclusão que nós podemos então tirar disso tudo para as nossas vidas? Bom, primeiro que Lucas voltou a mencionar o martírio de Estevão e a disposição da igreja com um objetivo, com um propósito. O seu propósito foi mostrar que nada disso foi em vão. Deus estava preparando a igreja para pregar o evangelho fora dos limites de Jerusalém. Lucas mostra que a boa mão do Senhor estava com a igreja e por isso ela continuava a crescer dia a dia, não somente entre os judeus, mas agora também entre os gentios. Em terceiro lugar, foi Deus quem separou Barnabé e Saulo para liderar o trabalho missionário entre os gentios. Então, tudo isso havia um propósito. Por outro lado, dentro de todo esse propósito, a gente vê que enquanto esses cristãos foram dispersos e continuaram pregando o evangelho aonde eles estavam, a igreja de Jerusalém continuava a sofrer perseguição. Isso significava que Deus havia abandonado? De maneira alguma. Deus continuava com a igreja. O Senhor atendeu a oração da igreja e livrou Pedro da prisão. O Senhor mostrou juízo a Herodes, que assumiu o lugar de Deus e não deu glória ao Senhor. A igreja continuava a crescer para a glória de Deus. Apesar da perseguição do mundo, Lucas mostra que Cristo está com sua igreja até a consumação dos séculos e ninguém pode vencer. Isso nos leva a fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, sobre a responsabilidade de evangelização. Essa responsabilidade é de toda a igreja, que é o que nós aprendemos aqui. Não é a responsabilidade do pastor que Deus mandou aqui. Não é a responsabilidade dos apóstolos naquela época. Não é a responsabilidade dos presbíteros, nem simplesmente dos evangelistas. É a responsabilidade de todos. Aonde há um cristão, há a pregação do evangelho. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade de toda a igreja. Em segundo lugar, e segunda aplicação para as nossas vidas, nós precisamos estar preparados para o ódio e o desprezo quando nós nos envolvemos com o trabalho missionário e evangelístico. Você pode ter certeza que muitas almas se renderão aos pés do Senhor, mas também você pode ter certeza e esperar ódio, desprezo e perseguição por parte da igreja. Em terceiro lugar, Deus é soberano e controla toda a história. Mesmo em meio à perseguição, Ele está com seus servos. Ele jamais abandona a sua igreja. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Em quarto lugar, nós aprendemos sobre a responsabilidade da igreja em orar
e sustentar os missionários. Isso é responsabilidade da igreja, principalmente aqueles que vivem debaixo de perseguição. Se nós cremos que Deus está com o seu povo, devemos colocar diante de Deus a vida dos nossos irmãos que se dispuseram a pregar o Evangelho em lugares de grande risco. E eu quero convidar você a nós orarmos nesse momento, orarmos pelas nossas vidas, para que Deus realmente nos faça um missionário aonde nós estivermos. Deus te chamou para pregar o Evangelho, Deus me chamou para pregar o Evangelho. Nós não podemos negar essa tarefa. Quando nós não fazemos, nós estamos em desobediência com o Senhor. E nós vamos também orar pelos servos de Deus que ainda hoje sofrem perseguição por pregar o Evangelho. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, a igreja de Ipameri. Queremos colocar diante do Senhor cada família representada ali. Cada servo do Senhor que foi chamado pelo Senhor não só das trevas para a sua maravilhosa luz, mas também para ser um missionário onde quer que esteja. Que o Senhor esteja abençoando cada membro da nossa igreja, cada adulto, cada criança, cada jovem. Que todos, ó Deus, possam amar a Tua palavra. Que todos possam ter o desejo de pregar o Evangelho, de ser testemunha do Senhor. Que o Senhor prepare a sua igreja para que ela seja bênção e luz onde ela estiver. Abençoe também, Deus, aqueles que se dispuseram, ó Deus, a pregar o Evangelho em lugares de difíceis penetração do Evangelho. Pessoas, ó Deus, que foram chamadas pelo Senhor, ó Deus, e que vivem debaixo de perseguição. Guarda a vida deles, dê intrepidez, que eles não possam, ó Deus, deixar com que isso os acanhe, mas que eles possam anunciar ainda mais o Evangelho do Senhor e que o Evangelho continue crescendo e expandindo até os confins da terra. Em nome de Jesus, nos guarde e nos abençoe. É em Cristo Jesus que eu faço essa oração. Amém e amém. Que Deus te abençoe, dê um excelente resto de domingo e até mais à noite.